Nós temos aqui nos nossos estúdios, hoje com muito prazer, recebendo as presenças dos empresários. José Luiz Simonelli, que é diretor do Departamento Fiesp Bauru Comércio Exterior, e Eugênio Paulucci Júnior, que é empresário também e é presidente da Câmara Setorial de Máquinas para a Indústria de Plástico e vice-presidente da ABMAC, Associação Brasileira de Indústrias de Máquinas. Muito obrigado a ambos por terem aceito o nosso convite. São dois amigos desta casa e ambos com passagem aí pelo Ciesp e este importante setor do país que viveu e que vive um momento bastante complicado por esta situação que o país atravessa. Mas vamos começar falando sobre o assunto do momento e norteará basicamente esta nossa matéria hoje aqui no nosso programa. Ô Gino, como é que você, como empresário, como dirigente empresarial do setor aqui em Bauru, recebeu a notícia e acompanhou todo o processo de admissibilidade do impeachment da presidente Dilma? Boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Zeca. Boa tarde a todos. Bom, já era esperado, mais do que esperado pelo mercado, precificado, e nós já estamos há algum tempo trabalhando e fazendo as articulações necessárias para tocarmos daqui para frente. Como a própria palavra expectativa diz, nós temos a esperança que comece a melhorar. Nós tínhamos um governo que não deu certo, que não estava funcionando, e agora nós temos a oportunidade de experimentarmos um governo que pode dar certo. A simples substituição não garante isso. Isso vai depender de muita gente. Vai depender do setor produtivo, do setor patronal, vai depender de todos os brasileiros, mas nós temos a obrigação de nos esforçarmos nesse momento, porque se esse barco é salva-vidas ou é navio, é o que se apresenta no momento. Nós temos que todos fazermos força para que nesse momento nós consigamos melhorar o que realmente está muito ruim. Ô Gino, a presidente afastada, ou a ex-presidente, como queira, até porque ela tem ainda 180 dias, para que o processo seja finalizado, eu te pergunto, como é que você viu? Ela insistentemente diz que está saindo por um golpe. Qual a sua opinião a respeito? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal e os juristas de maior peso e maior maturidade jurídica já se manifestaram. Eu não sou advogado, mas eu tenho acompanhado muito próximo, porque nós temos interesse como brasileiro do que ocorre. Me parece que isso daí não cola. Tá? Esse negócio de golpe não cola. Foi definido juridicamente e é previsto constitucionalmente. Aliás, me entristece muito estar no Brasil hoje que precise passar por um impeachment. Não estou contente com... Precisava fazer o impeachment, mas o simples fato de nós termos um impeachment, imagina você ser de outro país e estar lendo uma notícia que no Brasil a presidente está sendo colocada para fora com um instrumento legal que é previsto, mas a simples necessidade disso ocorrer já nos faz refletir. Quantos de nós errou nessa história? Eu acho que todos erramos. O governo errou porque fez um péssimo governo, permitiu uma série de barbaridades, que não é segredo para ninguém. A oposição foi muito mansa. O Tribunal de Contas parece que aprendeu a lição agora, mas não tinha até agora os instrumentos necessários para uma fiscalização em tempo real do que ocorre com os governos. A Procuradoria do TCU, o TCU demorou para se manifestar, o Tribunal Eleitoral também precisaria estar um pouco mais atento a tudo isso daí. Ou seja, a oposição foi muito mansa, a oposição o governo, com todos os desmandos que fazia, a oposição foi muito light, vamos dizer assim, não bateu o suficiente. Ou seja, precisamos chegar nesse ponto. E já que aqui estamos, nós temos que virar essa página e tocar daqui para frente. Mas que essa quebra da instituição presidência é muito complicado para um país. Isso, para a gente que atua em comércio exterior, o pessoal não recebe com bons olhos isso não. Com todas as justificativas legais e até necessárias que nós temos para fazer esse ato,
não é uma coisa que é bem recebida lá fora, não. Eu acho que nós temos que escolher melhor da próxima vez para que não tenhamos, que num período de tempo muito curto, tenhamos novamente esse problema. Zeca, eu faço as duas mesmas perguntas. Como é que você viu esta afirmativa da presidente que está saindo por um golpe? Samuel, inicialmente queria agradecer seu convite, aqui é um grande prazer. Já estava com saudade do Zeca. Faz tempo que a gente não vinha aqui. Ele sumiu. Estamos sempre à disposição, é um prazer estar aqui com você, falando aos telespectadores da TV Prevê. Eu compacto tudo o que o Gino acabou de falar, eu acho que realmente eu não tenho conhecimento jurídico suficiente, não é minha formação é eminentemente técnica, sou engenheiro, mas do que a gente pode avaliar, de fato, todos os procedimentos relativos ao impeachment estavam juridicamente amparados, né? Se assim não fosse, o Supremo teria se manifestado favoravelmente a este processo em todos os questionamentos que já foram levados, né? Não foi um ou dois, são vários questionamentos de partidos, da própria Advocacia Geral da União, todos eles levaram seus questionamentos ao STF e o STF manteve o rito processual. Então, me parece que essa questão da ilegalidade não está presente, né? O que a gente tem de expectativa para isso agora é acabar com a paralisia. O que estava acontecendo com o país? O país estava vivendo já há mais de ano uma preocupação. O país, quando eu falo especialmente os poderes constituídos, executivo e legislativo, né, paralisados na expectativa do que viesse a ocorrer, né? O governo executivo, o poder executivo, o governo se preocupando em se defender, a oposição se preocupando em atacar e depois nos contra-ataques a situação se invertia. Ou seja, foi um ano de defesas e ataques, meramente isso, ninguém se preocupou. Ô Zeca, você está ligado ao Paulo Scaff. E o Paulo Scaff, como presidente do capítulo paulista da Fiesp, ele liderou o movimento dizendo que o povo não podia pagar o pato. Exato. Ou seja, nós temos aí no país inteiro aproximadamente 11 milhões de desempregados. Muitas empresas deixaram... É até triste quando eu falo com alguém da indústria, viu, Gino? E vejo, passa pela minha cabeça aquela imagem de indústrias, por exemplo, a indústria automobilística que tem 5 linhas de montagem de veículos, sendo 4 paradas. Isso é muito triste para o setor ver esta situação e muitas delas, inclusive, cerrando as suas atividades ou protelando para ver o que vem pela frente para poder retomar os seus negócios e muitas delas com atividades semi-paralisadas. Né? Sim, exatamente. É muito preocupante, muito mais do que triste, né? Acho que não deixa de ser muito triste, mas é muito preocupante. A gente vê empresas, o setor automobilístico, como você falou, o setor automobilístico é um setor muito importante, fortemente empregador, e muitas pessoas não veem também a sequência da cadeia. A indústria de autopeças é uma indústria fortemente empregadora e ela tem sofrido, juntamente com o setor de montadoras automobilísticos, os impactos da crise econômica, né? Então o desemprego está muito forte, não há registro no passado de um momento tão ruim para o setor de autopeças como está agora, né? Agora, o que é pior ainda, Samuel, é a gente ver, o que também é triste, muito triste, é a gente se deparar com a situação de redução da participação da indústria no PIB nacional, né? O Brasil, em 1947, tinha uma participação, a indústria tinha uma participação de 11% no PIB nacional. Nós chegamos a um pico de 29%, quase 30% em 85%. Em 2004, nós caímos para 18%. E agora, 2014, 10 anos depois de 2004, perdemos 7 pontos percentuais. Estamos em 11%. Então, nós voltamos aos níveis de participação de 1947. Sabe o que é você retroceder em termos de participação da indústria no PIB? Para o setor industrial, isso é terrível. E essa grande queda de 2004 para cá, de 2004 para 2014, nesses 10 anos e 7 anos, é reflexo de uma falta de uma política industrial voltada para manutenção, uma mínima manutenção dos empregos, da geração de riqueza desse setor, né? Então, a indústria é um setor fortemente empregador, um setor que agrega muito desenvolvimento tecnológico, um setor que paga os melhores salários. Não estou aqui em momento algum desmerecendo
comércio, serviço ou qualquer outro setor, terceiro setor ou o que for, né? Mas a indústria ela paga os melhores salários, isso é comprovado nos levantamentos do IBGE e o que for mais, né? Quaisquer órgãos de pesquisa vão concordar com isso, né? Então é muito importante a gente ter uma política industrial que possa nos colocar em patamares, colocar a indústria em patamares que ela já teve em 1985, que quase era uma participação de quase 30% do PIB. Uhum. Então, a crise ela está se acentuando agora, nós estamos talvez no pior momento da crise histórica do PIB geral e também do PIB industrial, né? Mas é tudo em decorrência de uma falta de uma política industrial focada para a manutenção e desenvolvimento da indústria, né? Nós temos vivido a industrialização de maneira muito forte, competição com produtos importados, uma manutenção de taxas de câmbio artificial, para que se pudesse segurar a inflação e apresentar bons resultados à população de índices inflacionários. Tudo isso fez com que a indústria perdesse competitividade, perdesse, inclusive, mais ainda para exportar, né? Se você tem uma redução de mercado nacional, você pode buscar um mercado fora. Mas como você ia buscar um mercado fora com o dólar do jeito que estava? Então, havia uma pressão sobre o câmbio para manter um real forte, por uma questão meramente política. Não se pensou num contexto maior em que isso não se podia manter dessa forma, né? A atual taxa de câmbio que a gente está vivendo, 3,50 por volta de 3,50, ela apenas corrige distorções que vieram do passado, né? Então, houve sempre uma falta de política industrial. A gente espera que esse momento tão ruim que a gente vive hoje traga conhecimento, traga motivação para que a gente possa fazer uma política de desenvolvimento mais voltada. Alguma coisa, Rogério? Realmente, o dado do Zeca de 2014 era 11%. No início de 2015, esse índice anualizado estava abaixo de 10%. Caímos para um dígito. E no final de 2015 para cá, nós voltamos para os dois dígitos. Não, perdão, Zeca. Também um pouco da exportação, você está certo, mas principalmente porque os outros setores caíram muito. Então, como os outros caíram muito, a nossa participação, estatística tem muito disso, né? É absoluto e relativo. Um tem 0, tem 40, a média é 20. Absoluto e relativo. Então, de qualquer maneira, como os outros setores, infelizmente, caíram muito, nós melhoramos um pouquinho na posição. Mas isso não justifica absolutamente nada. O grande problema é que o número de indústrias, você falou certinho, é alarmantemente alto, que fecharam, e empresas que fecham não abrem mais. Porque ao fechar ela sofre uma série de problemas burocráticos e o fechamento de empresa no Brasil é muito complicado. Ela fica totalmente impossibilitada até de transferir seus ativos para outra empresa prosseguir no ramo. Então, uma empresa fechada, ela está fechada definitivamente, ninguém tem esperança que isso se reverta. Ô Zeca, nós temos aí agora um novo horizonte, ou seja, a chegada do Michel Temer. Claro que ninguém pode esperar nenhum tipo de milagre, mas já tem um aspecto psicológico. Sim. A atual administração não estava, lamentavelmente, dando certo. E todos os problemas decorrentes desta situação administrativa, deste governo que deixa o poder, influenciaram, e agora a expectativa passa a ser outra. Sim. O que é que o empresariado imagina que possa acontecer daqui para frente, sob a orientação do presidente Michel Temer e a chegada de um novo ministro da Fazenda, que teve um histórico lá atrás, no próprio início da administração do atual governo, como ministro da Fazenda, que é o Meirelles? Samuel, a expectativa é positiva, mesmo porque ela tem que ser positiva, porque é isso que nos faz acordar todos os dias e para as nossas empresas administrar aquele sem número de problemas que nós enfrentamos todos os dias, né? Todo novo, obviamente, tudo que é novo gera uma certa insegurança. Não posso lhe afirmar que teremos uma solução para os problemas da economia brasileira a curto prazo. Os problemas são muito grandes e uma solução a curto prazo seria algo impossível de se conseguir, né? Mas nós temos que projetar a médio e longo prazo, e eu acho que em se mantendo tudo que tem sido anunciado recentemente, as medidas sobre a economia,
eu creio que nós poderemos voltar a um caminho de, lentamente, voltar aos sinais positivos da economia, né? O controle das contas públicas, isso tem sido anunciado, né? É simples, é muito elementar, a gente costuma brincar, é continha de armazém. Você bate 2 preguinhos, um preguinho você pendura tudo aquilo que vai entrar, no outro preguinho tudo aquilo que vai sair. Isso é no botequim, é na empresa de médio porte, grande porte, é entrada e saída, equilíbrio de receitas e despesas. Não se pode gastar mais do que você está entrando, primeira coisa. E outras medidas que vão complementar isso. Nós vamos falar sobre isso, vamos falar. Gino, sua opinião sobre esse assunto também? Eu acho que na prática o que vai ocorrer agora é uma lua de mel. O Temer vai, porque agora as expectativas são boas. A simples mudança de expectativa já começa a... O efeito psicológico já é quase que imediato. Cria o clima propício para que os empresários pensem em investir, coisa que estava sepultado até pouco tempo atrás. Como exemplo, a Argentina, antes do Macri e depois do Macri, não aconteceu muita coisa. Por que ele conseguiu negociar com fundos abutres nos Estados Unidos com aprovação quase que unânime do Congresso? Porque houve uma alteração da expectativa e a simples mudança da expectativa gerou no país um ambiente propício a negócio. Nós exportamos muito para a Argentina e isso aumentou muito de lá para cá, sendo que o dólar lá o peso teve uma desvalorização de 50%. Em uma vez só, desvalorizou 50%. Nós imaginávamos que o cliente argentino fosse desaparecer. Não, ele voltou a comprar porque quando era 10 pesos por dólar, o preço, a relação de troca estava boa, mas era proibido comprar dólar. A 15 ele consegue comprar dólar. Então, o que aconteceu lá, simples mudança de governo gerou uma expectativa que melhora o ambiente de negócios, nós esperamos isso aqui também. Isso não vai durar muito tempo, isso daí dizem que dura de 90 a 120 dias, prazo razoável 100 dias. O Temer tem 100 dias para apresentar medidas que de fato impactem na economia e criem mais credibilidade nesse ambiente que já estaria propício para negócio. Então deve ter uma melhora já de imediato. Você acha que a indicação do Meirelles para a Fazenda, com ideias financeiras, com uma outra maneira de pensar, com números mais, e uma cabeça diferente, você acha que ele vai conseguir dar esta esperança que o Brasil precisa? Eu acho que sim. Ele fala assim, se você fosse escolher um ministro, primeiro que eu não sou presidente da República, mas se eu fosse escolher um ministro, eu escolheria alguém menos financista, você entendeu? De uma origem um pouco mais ligada à indústria. Por quê? Porque o meio financeiro é muito interessante, é necessário, existe no mundo inteiro, enfim. Mas é um senhor que já passou pelo governo, quando passou pelo governo tomou medidas acertadas, passou pelo Banco Central. Não vejo nenhum problema na figura dele, nós imaginávamos que seria outro, mas veio o Meirelles. É esse que nós temos, é com ele mesmo que nós vamos apoiar nesse primeiro momento e, obviamente, cobrar dele as medidas necessárias para que esse ambiente de lua de mel perdure, senão vai ser um casamento curto. Ele vai ter o respaldo, eu não sei se vocês pensam assim, o respaldo que o Levi não teve quando assumiu a presidência da República, o Ministério... O Levi foi colocado, na minha opinião, e hoje cedo eu já assisti o jornal dizendo o seguinte, que o que deu errado nesse segundo governo Dilma foi dela ter colocado o Levi. Obviamente, todo mundo sabia que o ministro da Economia era a Dilma, porque o Levi seguiu os parâmetros que a Dilma havia traçado. Mas agora já está fácil colocar a culpa no Levi. Porém, o senhor Meirelles será cobrado em muito pouco tempo, como qualquer outro ministro agora será, tá? Para consolidar esse ambiente que vai ficar favorável nesse primeiro momento. Mas não pense que basta viajar na lua de mel e voltar a achar que está tudo bem, não está. Precisa dar continuidade a isso e nesse espaço de tempo que é curto, vai ter um apoio político, imagino eu. O que não pode também é querer resolver tudo de uma vez, porque daí o sacrifício fica muito grande para alguns e vai ser insuportável. Pode ter uma grita geral no momento em que nós queremos a união. Nós queremos a união da CUT, nós queremos a união da CGT, nós queremos a união da Força, nós queremos a união dos grupos empresariais. É um momento de união e não de ver quem vai pagar a conta. Ninguém
deve pagar a conta ou vamos ratear a conta por todo mundo. Então, é um momento que precisa ter muito equilíbrio, muita calma. O ministro sabe disso, é do ramo, e ele precisa saber que vai ser cobrado num espaço de tempo bastante curto, mas é o suficiente para ele fazer a coisa certa. Estamos torcendo por isso e vamos colaborar com tudo que for possível. O Michel Temer deve anunciar, e já é conhecido, os nomes que integrarão a sua equipe de governo, ou seja, neste período, e pode ser até mais abrangente. O que é que você achou desses nomes que estão aí na mídia, que provavelmente serão indicados e divulgados esta tarde? Samuel, eu vou ser muito sincero. Eu gostaria de ver, não é o Ministério dos Sonhos de ninguém, né? Eu, como alguém da produção, eu gostaria de ver um ministério mais técnico, cada qual relativo à sua área. Infelizmente, o regime que a gente está sujeito hoje, esse conhecido já e muito falado até pelos meios de comunicação de presidencialismo de coalizão, né? Ele tem que passar por isso. Você tem que nomear pessoas, às vezes não tão técnicas para chefiar uma pasta, né? Mas que tenham vinculação ao partido que possa lhe dar sustentação na Câmara e no Senado. Esse é um grande problema que a gente passa hoje. Esse loteamento dos ministérios para determinados partidos é um problema muito sério. Eu acho que você fica muito refém de ações políticas e pouco influenciáveis tecnicamente. Mas é o que temos, como o Gino diz, é o que temos para hoje, né? Se é o que temos para hoje, me parece, num olhar mais geral, me parece que está relativamente satisfatório. Nós só vamos saber efetivamente com o andamento do governo. Gino, você tem a sua empresa e essa região tem muitos exportadores e nós teremos um ministro das Relações Exteriores, que é um político e que já teve passagem por outros cargos, mas vai assumir muitas coisas da área de negociação, da área fazendária e das próprias exportações, que é o José Serra. Você acha que é a pessoa indicada ou esta ideia de transferir parte das atividades que não eram do Ministério das Relações Exteriores serão benéficas para o país? Essa transferência basicamente da Apex, que é o órgão de exportação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para o Ministério Camex e Apex, para o Ministério do Serra, vamos dizer assim, não está definido ainda. Mas o Serra tem competência, o Serra é economista, mas foi o melhor ministro da Saúde que nós já tivemos até hoje no Brasil, que conseguiu abrir para o remédio genérico e etc. Então, eu acho que eu vejo com muito bons olhos isso daí. Mas voltando, só para dar um pitacozinho aí no ministério que temos ou que não temos, o preço da liberdade é eterna vigilância, não é isso? Muito bem, não parece estranho que os partidos fiquem querendo cargos, indicar pessoas e por ordem de preferência dos ministérios para eles, é os que têm o maior orçamento? Por que isso? Por que essa briga toda? Por que esse interesse todo de querer ministérios para os seus partidos, sob comando de seus partidos que tenham grandes orçamentos? Isso já me parece muito estranho. Nesse momento, não vejo como fazer o que seria o nosso sonho, um ministério técnicos, né? Basicamente técnico. Aliás, devia ser só gente de carreira. Também concordo. Isso daí é uma coisa que precisa algum dia chegar... Em todos os níveis de executivo. Todos os níveis. Isso daí, só o comando que tem que mudar por voto, o restante é quem está lá. Quem está lá e quem fez por merecer. Então, voltando nisso daí, é muito estranho. Então, o que acontece? Acontece que nós vamos ter que ter uma vigilância, e acho que o brasileiro já está maduro o suficiente para isso, todos nós vamos prestar muito mais atenção nas coisas daqui para frente, para que não se repitam tudo o que está acontecendo no Brasil. Parece uma esculhambação mesmo. Você vai ver obras, as obras são superfaturadas. O que cai de viaduto é uma coisa impressionante. O cara faz uma ciclovia no Rio, vem a primeira onda, derruba a ciclovia. Quer dizer, menos, né? É complicado. O Michel Temer, eu não sei, claro, ele vai ter que cortar despesas, tem que promover juntamente com o seu ministério um cortar na carne aquilo que o excesso, cortar as despesas, remanejar verbas, enfim, pelo menos boa vontade do Congresso ele deverá ter. Mas é importante também
saber o que ele pensa no aspecto tributário, porque nós temos hoje uma carga tributária, vocês como empresários sentem de perto o custo desta carga tributária. E falou-se anteriormente em aumento de tributos, a recriação da CPMF. O que é que vocês esperam que vem por aí? Eu consegui, numa última reunião que eu tive junto ao presidente Paulo Scaff, naquela entrevista, no nosso reunião no Ciesp, o seguinte: bom, vai entrar o Michel, que é amigo e do mesmo partido do presidente Scaff e tal, como que não vai ser o nosso comportamento em relação ao nosso pato? Ele falou, não vou abrir mão disso daí, o pato não vamos pagar mesmo, e eu acredito muito no presidente Scaff, na pessoa dele e na competência. Então, eu acho que não vai ter problema nisso daí. Nós temos algo que nós discutimos muito na BIMAC e apresentamos, inclusive, para o Michel Temer, que o Michel Temer tem uma coisa: enquanto vice-presidente, ele é um bom ouvinte, ele comparece nas entidades, ele já teve várias vezes na Ciesp, Fiesp. Já teve 2 vezes aqui no estudo da TV. Então, nós vamos, é lógico que o presidente tem uma agenda diferenciada, tal, não dá para fazer tudo isso, mas ele já ouviu bastante, o suficiente para criar juízo de valor e fazer as coisas certas. Nós chamamos na BIMAC o tripé do mal. O tripé do mal no Brasil são juros maiores do mundo, ninguém consegue entender por que o Brasil, que é um país próspero, até o coronel Osiris sempre brinca, fala assim, eu estou cansado de ouvir que o Brasil é o país do futuro e sempre será. Nós precisamos começar a fazer essa realidade para hoje mesmo. Então nós temos juros, câmbios que de vez em quando sobe, depois de vez em quando desce, e os impostos, como você acabou de dizer, que não só são altos, mas tem uma legislação extremamente complexa, portanto confusa. Por mais que o empresariado tente, ele não sabe dizer se ele está fazendo certo ou fazendo errado. Por quê? Porque ninguém consegue entender exatamente a legislação existente e ela é alterada através de N normas diárias, constantemente. Então, nós estamos com esse tripé do mal, ainda temos um juro maior do mundo, o câmbio que é flutuante, mas ele não pode sair de 4,20 para 3,50, depois voltar para 4,20, todo mundo fica maluco. Você imagina exportar, que você faz o fechamento de preço, que preço você vai pôr na sua mercadoria? Se você fez a 4, a hora que você converter a 3,50, você tomou um prejuízo danado. Aí você põe 3,30 para se garantir de uma flutuação, você não vende. Então, é muito difícil. Nós temos que ter políticas mais claras e, principalmente, o Banco Central atuar no que é o dever dele. Não é calibrar o valor do dólar, e sim calibrar oscilações de dólar. Se fizer isso daí, já é uma grande coisa. E cortar custos é a coisa mais fácil do mundo. Existem 30 mil cargos comissionados no governo federal. Então, não venha falar em aumento de impostos sem antes cortar os 30 mil cargos comissionados ou justificar muito bem porque alguns deles eventualmente deverão permanecer. Feito isso, a segunda etapa é nos explicar exatamente o que é necessário, quando e por quanto tempo. Porque nós temos uma taxa muito alta. Então o problema não é a arrecadação, o problema é que o gasto está sendo mal feito. Feito isso, será o melhor dos mundos, mas tem que fazer isso. Você acha que com essa reforma, Zeca, na sua opinião, nós estamos hoje passando por um momento, de forma genérica, muito preocupante com a situação econômica e financeira do país. Mas os municípios estão aí à beira do caos, porque eles dependem do repasse do governo federal e do Estado, ou seja, basicamente do ICMS e do Fundo de Participação. E os estados estão quebrados também. E os estados estão com dificuldade. Você acha que neste primeiro momento vai conseguir dar uma chacoalhada para tentar minimizar este problema? Olha, Samuel, eu acho que retomar o crescimento das atividades econômicas, o país voltar a gerar empregos, né, satisfatoriamente, as medidas vão ter que passar por isso, em capitalizar os municípios para que eles também voltem a contratar serviços. A contratação de serviços, ela é geradora de empregos e renda, né? Mas você tocou num aspecto muito importante. Nós não podemos também atribuir a este ou governos mais recentes essa questão dos municípios, né? Os municípios, eles, desde a Constituição de 88, eles foram extremamente esvaziados. Os recursos do município hoje são muito poucos, muito parcos, são receitas de ISS, que não são altas, receitas de IPTU. As demais receitas, como você falou, são receitas que vêm dos estados ou da União. Eventualmente, receitas de emendas parlamentares que dependem de uma articulação política muito grande, e se você não está no partido que está
demandando, que está dominando aquele ministério, você não consegue uma emenda, por exemplo, na área da saúde ou na área de qualquer outro ministério, da educação, enfim. Exige uma articulação política muito forte, né? E na hora que a farinha é pouca, meu pilão primeiro, né? Então, se está faltando recurso lá, vai para onde os deputados, através de emenda parlamentar, têm mais consolidados aí o seu número de votos de um município, né? Então, nós precisamos primeiramente, obviamente, retomar o caminho da evolução da economia, mas corrigir essas distorções de lá de trás, né? Os municípios precisam estar mais fortalecidos para ter mais independência. Isso demanda uma série de mudanças, até talvez em cima por conta por meio de emendas constitucionais. Não vai ser algo fácil, né? Mas eu entendo que é uma correção que precisa ser feita a médio prazo para que a gente não fique nessa situação. Agora, no que se apresenta hoje, é preciso olhar mais focadamente para aqueles municípios que estão na pior situação, os municípios, principalmente os municípios do interior, os municípios mais desprovidos de segmentos como a indústria, esses sofrem mais ainda com repasse do FPM. Então, eu acho que isso precisa ser muito trabalhado. Cabe também a demanda agora para esse novo governo vir de baixo para cima. Eu acho que uma manifestação, uma movimentação dos prefeitos nesse sentido, uma manifestação junto ao Poder Legislativo para que se possa corrigir esse rumo, será muito importante, né? Então, nós precisamos de uma série de medidas, e eu volto a insistir o que eu falei há pouco, né? Eu acho que o diagnóstico está muito bem feito, né? Todo mundo, a maioria das pessoas que está hoje assumindo, ou que até que estavam no governo, sabe o que precisa ser feito. Faltava fazer. E faltava fazer por conta da paralisia. A paralisia por conta do quê? Da briga política, dessa disputa interminável. Então, o que a gente pensa, espera agora, é que isso, pelo menos durante um tempo, porque a situação ainda não está definida, né? Nós temos um prazo de 180 dias, os partidos que apoiam a presidente da República vão continuar trabalhando, a própria presidência vai trabalhar, acho que para voltar, né? E a gente recebe até algumas notícias, infelizmente, vê algumas notícias, não vai ser tão fácil, eu vi algumas notícias na mídia ontem, né? Por exemplo, o partido da presidente, PT, se manifestando que será contra quaisquer medidas do Temer, que sejam encaminhadas ao Congresso, né? Ainda que fossem as mesmas que seriam tomadas pela presidente. Ou seja, serão contra por serem contra. Ainda que essas medidas sejam boas para o país, que não foi tomada, seriam tomadas pela presidente Dilma, não foram, vão ser tomadas pelo Temer, vão ser contra. Quando é que isso vai ter fim, né? A nossa sorte é que, pelo menos, a nossa, enquanto população que depende de tudo isso, né? Empresário, setor produtivo e tudo mais, é que me parece que essa oposição vai ser uma oposição meio isolada, porque, numericamente, a oposição, e se mostrou pela votação na Câmara e no Senado do processo do impeachment, a oposição está enfraquecida. Agora, a atual oposição, né? Agora o PT, que era a situação ontem, hoje é a oposição. Então, mas esse sentimento de querer eternizar essa disputa é ruim. Nós precisamos todos tomar consciência de que o país precisa, como o Gino falou, de um consenso geral, né? Eu acho que nós ainda temos uns 6 meses aí para essa situação, que são 180 dias, do processo do impeachment se consolidar. Passados esses 6 meses, aconteça o que acontecer, nós temos que virar essa página. Nós temos que virar essa página. O país não suporta mais a população, seja de quem apoia ou quem não apoia este ou aquele governo, o país não tem mais condições de suportar uma situação como essa. 10% de desemprego é um número absurdamente grande, é o maior da série histórica dos últimos 25 anos. Eu pergunto, eu queria que vocês dessem a sua opinião também sobre os reflexos que isso pode causar para a própria política municipal, porque nós estamos num ano eleitoral. Sim. Ou seja, daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, nós teremos convenções de todos os partidos para definir as respectivas candidaturas. E nós teremos candidatos na rua a partir do dia 1º de julho. Sim. Ou seja, um curto período de tempo. Como é que ficam essas pessoas que querem ser candidatos, a cabeça da população, diante de toda essa situação? Eles devem entender, Samuel, que a população, isso é um aprendizado, a população está mais esperta, está mais atenta, sabe? Vai ser mais difícil fazer populismo, prometer coisas impossíveis, não factíveis.
Eu acho que é uma experiência bastante interessante e o laboratório vai ser exatamente nos municípios agora com a eleição de prefeitos e vereadores. E acho que você tem uma responsabilidade muito grande nesse processo, você como jornalista, e o jornalismo, a imprensa, que é livre no Brasil, ou pelo menos a que é livre, tem uma responsabilidade muito grande, que nós sempre falamos, não, a população vai para a rua, a população vai se manifestar, é a vontade da população, só que a população não está presente nos eventos políticos. Quem informa a nossa população são vocês, os jornalistas. E eu acredito muito na imprensa hoje. Tudo isso daqui que aconteceu foi possível por causa de meia dúzia de iluminados em cargos chaves que felizmente nós temos no judiciário, mas também pela imprensa que pegou pesado nisso daí. E tem que fazer isso mesmo, porque a transparência é uma coisa fundamental. Então, isso que valeu para Brasília, ou que vale para Curitiba e outros lugares, vale para os municípios todos. Bauru, óbvio, está incluído nisso. Então a imprensa vai estar atenta, a imprensa vai ajudar a população a escolher e espero que com esse aprendizado comecemos a escolher um pouco melhor os nossos governantes. Até porque, como dizia o saudoso Montoro, é no município que vive o cidadão. Sim, sim, é muito importante a política municipal, né? Eu vejo, Samuel, que todos esses fatos, eles redesenharam a política. Eles redesenharam a política, mesmo porque nós vivíamos um momento, até então, de grande polarização, né? E parece que isso está se desfazendo. Que eu falei, ainda vai levar um tempinho para a gente se ajustar, mas isso está se desfazendo. Eu tenho a impressão de que as eleições agora para municipais, para prefeitos, vereadores, elas vão ter um outro contorno, né? Elas vão exigir novas propostas. O país precisa disso, o cidadão que vive no município, como você falou, que está sentindo a sua perda de emprego, que está sentindo a sua redução de poder aquisitivo, esse cidadão, ele está muito mais consciente hoje, né? Infelizmente, a crise, ela vem para, muitas vezes até para amadurecer as pessoas, né? Não há nada que sai de graça na natureza, né? Tudo tem um custo. Então, eu tenho a impressão que todo esse aprendizado que nós passamos, nós enquanto população, de ver tudo que está acontecendo, né, de estarmos mais atentos ao aspecto da corrupção e tudo, vai demandar por propostas diferentes, né? Eu acho que nós podemos ter grandes surpresas nas eleições municipais. Nós não teremos mais também, é importante lembrar isso, aquela força econômica das máquinas partidárias. Isso também tinha muita influência, né? Nós estamos vivendo um outro momento de financiamento de campanhas. Eu creio que daqui para frente, se tudo correr bem, né, o povo tendo amadurecido, a expectativa, o que o povo vai querer ouvir dos candidatos são propostas efetivas, palpáveis, propostas que atendam seus anseios. A estratégia do marketing político, ela passa daqui para frente, desse marketing profissional, né, profissional, político, passa talvez a ter um pouco menos de importância. Eu creio que um saldo positivo de tudo que a gente passou, essa mudança no comportamento do eleitor. Muito mais consciente e com muito mais expectativas em relação a propostas. A expectativa é agora que nós possamos respirar. Sim. E que o Brasil Gino, possa passar por este momento delicado. Nós temos que trabalhar muito. Trabalhar muito para sair dessa situação. E que todos nós possamos trabalhar. Nós precisamos gerar empregos novamente num período de tempo curto. Nós não temos muito tempo, porque é desesperador para um pai de família, para uma mãe de família, não ter emprego. Isso daí é uma coisa terrível. E nós, como empresários que já tivemos que passar por essas situações, sabemos o quanto é difícil promovermos isso nas empresas. É terrível, é doloroso. E nós queremos reverter isso daí. Vamos todos nos esforçarmos aí para que realmente possamos ter um governo melhor. A perspectiva é boa, esse impeachment era necessário mesmo, e uma vez feito, as discussões para outra hora. É lamentável que esses 180 dias venham a existir, porque o mais digno agora seria uma renúncia ou algo parecido, mas a presidente entende que não, é um direito dela, é constitucional que ela tenha um tempo, e que o Senado também possa, da maneira mais dentro das leis, naturalmente, que esse tempo seja reduzido, porque eu tenho como página virada isso daí, mas é uma pendência que precisaria de fato ter uma pá de cal algum dia.
Cala a boca já teve ontem que o Supremo já falou, para de brincar aqui, porque toda hora chega um recurso, e os recursos já estão em cima de, tipo, o cara olhou feio para mim, não gostei do que ele falou, sabe, a argumentação se perdeu, está muito pobre. Então, banalizou já isso daí, então precisa botar um pouco de ordem na casa também, porque nós temos que trabalhar. Sabe, a população ficou estagnada, os empresários ficaram, você ligava para cliente, o cara falou, não, eu estou assistindo o jornal aqui, está passando o TV Senado ao vivo. Pô, ninguém mais conseguia trabalhar porque estava mais interessante assistir aquilo lá e o medo do que aquilo poderia acontecer, as consequências. Tanto que você já viu um país onde o governo é ameaçado de impeachment, o dólar sobe e a bolsa cai? É complicado. Você entendeu? Devia ser o contrário. Todos os países normais do mundo acontece isso. No Brasil tanto era precificado que toda vez que falava, não, parece que cancelaram o impeachment, o dólar despencava. Quer dizer, não tem cabimento um negócio desse daí. O que nós precisamos realmente é ter um ambiente tranquilo para que possamos trabalhar. Todos queremos isso, ninguém quer diferente disso, não. Por isso nós temos que apoiar esse governo, seja ele qual for. O Temer já é certeza, mas que os ministros que vierem, bons ou não, do nosso gosto ou não, é o que teremos e o que nós vamos tentar fazer a coisa. Estamos, enquanto entidades, 100% à disposição deles para colaborar para que isso seja possível. É um dever nosso também, dever de ofício, inclusive. Zé, para finalizar. Então, Samuel, realmente a expectativa agora é talvez um pouco mais de... Óbvio, do que vai acontecer ninguém sabe, né? Mas que o mercado se acalme um pouco. Hoje, por incrível que pareça, nos 2 ou 3 últimos dias o dólar, a taxa de câmbio desceu muito e agora retomou. Hoje pela manhã já começou a voltar. Melhorou um pouco. Ou seja, é um sinal também de que o mercado já precificou exatamente o que ia acontecer. Então, se pode ter um pouquinho mais de estabilidade nos seus projetos, porque o que judia muito do empresário é a falta de segurança um pouco mais adiante. Como o Gino falou, você vai exportar um equipamento, no caso dele que tem que produzir, às vezes demora 90, 120 dias para produzir um equipamento. Você fecha um preço em dólar hoje e estava R$4, amanhã você faz o câmbio a R$3,50, o que você poderia ganhar já perdeu, sai devendo. Né? É muito difícil planejar. Né? E não só para exportação, mas planejar o seu dia a dia. Por mais que muita gente possa não entender, essa situação de ter que readequar a sua empresa é uma situação extremamente difícil para todos. O empresário sofre com isso, eu sei, nós passamos pessoalmente por isso nossa empresa, de setembro a novembro do ano passado, nós tivemos que cortar 30% dos funcionários, nós tínhamos 175 funcionários, caímos para 125, né? Foram 50 pessoas demitidas, fizemos isso com todo o critério, o melhor critério possível para preservar estabilidade familiar, aqueles que estão solteiros, mais jovens, tem todo um cuidado. Então, por mais que muitas pessoas não acreditem nisso, dói para o empresário ver o fechamento de postos. É difícil. Muita gente pode até não achar, não, o empresário vê números, não é isso. Né? Quem trabalha com amor, gostando do que faz, não pensa assim. Né? Então, espero que a gente possa agora, desses dias para frente, ter mais tranquilidade e retomar o caminho do crescimento. Eu quero agradecer imensamente ao José Luiz Simonelli e ao Gino Palucci Júnior, empresários desta cidade, desta região, que gentilmente toparam vir à TV Prevê para analisar este momento delicado da política brasileira, da política desta região e com reflexos para muitas famílias de tudo aquilo que está acontecendo. Nós, como disse o próprio Gino e muita gente abordou este assunto, é um momento delicado e triste para a vida política deste país. Claro que agora se configura uma nova situação e a expectativa pior não pode ficar. Lamentavelmente, vivemos um período triste da economia, da política, e a tendência é que se melhora. Pelo menos é o que se espera, porque não dá para aguentar esses momentos de tanto desemprego, de tanta crise, de tanta falta de recursos que estamos passando por todo o país. Oxalá tenhamos gente competente, séria, honesta, proba, para poder fazer com que o país volte a caminhar e esteja novamente nos trilhos. É o que mais desejamos. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Voltaremos amanhã,
nos horários alternativos deste telejornal.